Olá, pessoas, bem-vindos a mais uma aula de teatro online. Eu disse que ia usar a mesma gravação, mas eu esqueci que eu troco de camisa toda hora, então tem que gravar todo dia, tem que gravar essa abertura. Então, na aula de hoje, vocês sabem, hoje a gente já está na aula número 15. Para você que está acompanhando desde a primeira aula, é isso aí, parabéns. Para você que não tá, tem tempo, tá aí para trás, é só acessar as outras 14 aulas. São fantásticas, gostosas, são pequenininhas, curtinhas, rapidinhas. Mas uma coisa, eu estou esquecendo de falar, mas vocês não podem esquecer de fazer todas as atividades que a gente está propondo aqui nas aulas. São atividades muito fáceis, é coisa que você faz na hora que está tomando banho, ou na hora que você está escovando os dentes, na frente do espelho, sei lá, você tira um momento para fazer as atividades que a gente está propondo aqui. Por favor, não esqueça de fazer essas atividades, senão não vai adiantar de nada você está ouvindo ou você está vendo essas aulas de teatro. Nessa aula de hoje, a gente vai falar um pouco sobre um dos maiores influenciadores de atores e diretores no mundo inteiro. A gente vai falar de Konstantin Stanislavski. Daí uma pessoa virou para mim e perguntou assim: Anderson, a gente não estava falando sobre Shakespeare? Sim, a gente está falando sobre Shakespeare também ainda. Na verdade, a gente vai voltar em Shakespeare daqui a pouco. É porque para fazer Romeu e Julieta requer saber como expressar as nossas emoções e os nossos sentimentos. Nossa, a cachorra latiu bem na hora que eu tava terminando de falar a frase. Não vou cortar, vai ficar com o latido dela. Assim que a gente aprender um pouquinho sobre o método, as técnicas, o estudo de Stanislavski, seja lá o termo que você queira usar, a gente vai voltar lá em Shakespeare, vai pegar Romeu e Julieta, mas aí a gente já vai ter uma teoria, uma técnica de como colocar todo aquele romantismo, aquelas emoções, todo o sentimento de Romeu e Julieta para fora. A gente vai saber como fazer aquilo tudo ficar mais real para o público, tá? Ficar mais verdadeiro no palco. Stanislavski questiona o trabalho dos atores daquele tempo dele. Os atores daquela época, eles eram impulsionados por uma inspiração. E isso tornava a atuação dele inconsistente entre uma apresentação e outra. Então, Stanislavski pensa em construir uma regra, um método, um padrão. Sei lá se essa é a palavra certa. Mas ele quer construir alguma coisa que faça com que haja consistência em todas as apresentações, em que o ator não precise estar inspirado para fazer. Imagina, eu chego no palco... hoje eu não tô inspirado, manda o público embora. Não dá, não é? Então, Stanislavski faz uma série de estudos e pesquisas para chegar a um denominador. Não necessariamente ele chegou, porque depois dele outras pessoas continuaram as pesquisas dele e a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Stanislavski, quando começa a fazer as primeiras anotações sobre o método dele, ele questiona a forma de atuar, que os artistas eles declamavam muito e exageravam demais. E ele queria fazer alguma coisa diferente. Stanislavski então se junta com Danchenko e cria ou abre a Escola de Artes Dramáticas, ou a Escola de Teatro de Moscou. E ali ele começa os estudos em cima da disciplina do ator, porque ele acredita que o ator ele tem que ser tão disciplinado quanto um bailarino ou um músico. A partir dos seus estudos e anotações, ele cria um método, o método das ações físicas, porque Stanislavski acredita que o ator não deve se basear nas suas emoções para interpretar, e sim criar ações que representem essas emoções. Stanislavski foi seguido por diversos artistas e atores. Entre eles está a Stella Adler, Lee Strasberg e o Meisner. A Stella Adler, ela segue os estudos de Stanislavski e, na verdade, ela estudou diretamente com ele. Tá? E ela continua o método das ações físicas. Lee Strasberg vai para Nova York, ele vai dirigir o Actor Studios de Nova York. Só que a técnica dele é baseada mais nas emoções do que nas ações. E ele trabalha com a memória emotiva. Stanislavski não gosta muito disso, mas muitos artistas usam essa técnica. E temos o método Meisner.
Muitos artistas que a gente conhece do cinema, da TV, de filmes, eles usam o método nos seus trabalhos. A gente tem Meryl Streep, a gente tem Al Pacino, temos... tive que ler. Marlon Brando, Marilyn Monroe, o Heath Ledger. Aquele que fez o Coringa. Então são vários artistas no mundo inteiro, inclusive no Brasil, que usam o método desenvolvido a partir dos estudos de Stanislavski. Daí nós temos 3 grandes vertentes. A de Lee Strasberg, que usa memória emotiva, a de Meissner, que usa a técnica da repetição, e a da Adler, que usa as ações físicas, ou a imaginação. Bom, aqui no Brasil a gente não tem muito... Nós não temos uma escola de Stanislavski, uma escola que ensine o método de Stanislavski. Ele é pouco difundido ainda. Muitas pessoas acreditam ensinar porque leem os livros, aquela coisa toda, mas não pratica. Alguns atores, principalmente do eixo Rio-São Paulo, usam essa técnica. Tem vantagens e desvantagens, depende do tipo de teatro que você quer fazer, é claro, né? Hoje em dia nós estamos num período mais contemporâneo, na verdade a gente não vai discutir se está certo ou se está errado a técnica de Stanislavski. A gente só vai conhecer, a gente vai entender o que é, a gente vai saber depois se é bom pra gente com o tempo, com a prática, com a atividade no teatro. Então não se preocupa se está certo ou errado, se preocupe em aprender a técnica, ouviu? Então depois que você usa o método, você começa a se perceber de outra forma, a se avaliar, a se analisar, você começa a se ver diferente. Calma que eu vou falar já como é que é. Você deve estar curioso, né? Querendo saber que método é esse, pelo amor de Deus. E sinceridade, é muito fácil. Relaxa. Eu tô querendo dar pausa no notebook que eu tô gravando no celular. Então, pra gente entender um pouquinho mais do método, a gente vai fazer uma série de prática de exercícios. Eu não vou aqui ainda dar para vocês a teoria. Eu vou dar algumas práticas. A teoria a gente só vai conseguir entender mesmo quando a gente conseguir captar qual é a finalidade. Finalidade do método. Então, pensem vocês que nós temos sensações e temos emoções. E como que a gente mostra isso no palco? Um exercício legal de se fazer, que é o exercício desenvolvido por Strasberg, é a memória emotiva. Ou seja, a gente tem que criar memórias emotivas sobre aquelas sensações. Ou a gente tem que buscar dentro de nós memórias de algumas emoções. Vamos dar um exemplo. Eu estou numa cena de um velório e eu tenho que chorar pelo defunto, seja ele quem for. Então, o que eu faço? Eu busco dentro de mim lembranças... Dentro de mim? É na mente, tá, gente? Eu tô fazendo assim porque é uma coisa interna de coração. Eu busco dentro de mim lembranças de pessoas conhecidas, próximas, que morreram. E daí eu deixo essa lembrança criar uma emoção dentro de mim, né? Busco um sentimento e deixo ele explodir, ele sair, ele vazar de mim. Tá? Vazar literalmente, porque eu estou falando de velório, eu estou falando de chorar, né? Se bem que a gente pode rir, né? Não sei qual é a ideia do espetáculo, se é uma comédia, de repente eu posso rir do defunto. Existem várias reações, como a gente já falou na aula passada. Juntando com a técnica da Adler, a gente imagina isso acontecendo de verdade ali. A gente imagina aquela cena acontecendo como se ela tivesse física pra gente. A gente imagina o caixão, imagina as pessoas, imagina a cena de tudo acontecendo. A gente cria aquele ambiente, né, e se insere nele e começa a reagir a partir de tudo aquilo que a gente já está sentindo, já trazendo aquilo para fora. E aproveitando as técnicas de Meissner, né, depois que a gente encontra o momento certo, a gente repete aquilo várias vezes para aprender como que faz. E na hora de apresentar o espetáculo, você não precisa mais ficar buscando memória emotiva, não precisa nada, porque seu corpo já está preparado, já está acostumado a fazer. Agora, aqueles antigos que conhecem um pouquinho de Stanislavski vão falar assim, ele é louco, tá dando 3 técnicas ao mesmo tempo. Trabalho assim desde 2004 e funciona.
Meus alunos amam, adoram, porque fica fácil de aprender, fica fácil de colocar para fora o que você quer colocar ali na hora da cena, na hora da ação do palco. Tá? O seu personagem, ele encontra mais facilidade porque o seu corpo está totalmente preparado para aquela cena. Então o personagem, ele entra em cena com aquele ambiente como se fosse dele de verdade. Você já criou aquilo ali. Em um dos estudos de Stanislavski, gente, esse nome é muito difícil, eu vou falar só Stanis. Em um dos estudos de Stanis, ele diz que tudo que está em cena tem que realmente estar em cena. Se fala-se de um candelabro, tem que haver um candelabro. Se fala-se de um livro, tem que haver um livro. Mas a gente vai aprender isso mais pra frente um pouquinho. Tá? Então, testa aí para você agora. Crie uma memória, busque uma memória. Crie um ambiente para inserir essa memória, um ambiente seu, um ambiente em que a memória caiba bem. Descubra a melhor forma de você expressar essa sensação, essa emoção, esse sentimento dentro desse ambiente que você criou e repita várias vezes. E depois grava um videozinho fazendo essa cena pra gente ver. Tá? Eu sei que você vai conseguir, vai ficar top. Vai ficar legal, super, supimpa. Isso aí. Até a próxima aula, gente. Obrigado. Beijo pra vocês. Na próxima aula a gente fala mais um pouquinho de Stanislavski, ok? Tchau.